comportamentos compensatórios inapropriados. Tá? O que são os comportamentos compensatórios? Autopurgação, uso de diuréticos, laxantes, jejuns prolongados, sem que isso envolva a pessoa ter o hábito de fazer jejum, ser do estilo de vida dela, ou até por motivos religiosos. A pessoa pode fazer jejum em determinado momento do ano, do mês, por fatores religiosos. Tá? Então é importante, não vamos patologizar, considerar que todo comportamento é sempre um transtorno. Tá? Mas se a gente pensar, o jejum, exercício em excesso, tá? Se a pessoa é atleta, talvez ela pode estar num período de pré-competição que ela talvez esteja aumentando os exercícios, a intensidade, a frequência, né? Talvez ela esteja fazendo 2 treinos por dia e 2 cardios, mas ela tem um objetivo, tem uma finalidade. Né? Tem gente que riu aqui na sala porque já passou por isso, talvez. Ou acompanha aí paciente que eventualmente está nessa, de ter que fazer um treino de manhã, um treino à noite, e aí faz também junto já um cardio durante o treino, ou um cardio durante o dia, né? Mas aí são estratégias, tem um objetivo, é algo de curto prazo, tá? Então está dirigido a uma finalidade específica. Agora, quando a gente pensa na bulimia, comportamento compensatório, exercício em excesso, jejum prolongados, uso eventualmente de medicamentos como inibidores de apetite ou laxantes, diuréticos, tá? Aí é um comportamento bulímico, característico, né? Isso acontece 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 1 vez na semana, há pelo menos 4, 5, 6, 7 meses. A literatura coloca 3 meses, né? Mas aí eu cheguei a comentar já como esses cortes, assim, diagnósticos, eles não são exatamente tão precisos, tá? É uma referência, porque você pode ter um comportamento aqui de compensação, que ele acontece 7 vezes numa semana e ele está acontecendo há 1 mês e meio. Já é suficiente para um diagnóstico, porque imagine, 7 episódios de compensação por semana, basicamente 1 por dia, há 1 mês e meio. Poxa, isso é um número bem elevado, isso já está denunciando que tem um transtorno acontecendo, tá? Agora, então, esse é um comportamento de um transtorno alimentar bulímico. No comer transtornado, a síndrome parcial, como tem características, mas que não tem ali esse ciclo de repetição, de estar acontecendo quase que o tempo inteiro, é a diferença, Agatha e demais colegas que estão chegando agora, que foi a pergunta, qual a diferença do comportamento alimentar no comer transtornado para uma pessoa no transtorno alimentar. Então pode ser que uma pessoa, ela eventualmente acabe indo para um jejum e um exercício em excesso por decorrência de uma alta ingesta alimentar. Pessoa que tem muito descontrole alimentar, isso está lá quando a gente fala em síndrome parcial ou comer transtornado, né? Síndrome parcial para transtorno alimentar ou comer transtornado. Descontroles alimentares frequentes pode sim ser risco para um transtorno alimentar. Por quê? Porque pode ser que tenha um momento que esse descontrole alimentar comece a gerar ou aí um comportamento mais compulsivo, ou pode ser que de repente a pessoa comece a compensar, e aí ela tem um descontrole alimentar com doces, mas a característica do transtorno alimentar dela é a compensação, que aí é uma bulimia, né? E aí, um comer transtornado, uma síndrome parcial para transtorno alimentar, que não é algo que se repete, por exemplo, são os pacientes que, final do ano, sempre falam: será que é melhor para eu compensar, fazer isso, 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 isso? Nutri, vale a pena compensar aqui, tal? A ideia, gente, ela, no imediato, no curto prazo, à primeira vista, pode ser interessante, logicamente falando, assim, no lógico, do tipo, eu exagerei aqui, então para compensar, amanhã eu vou fazer um jejum, vou comer um pouquinho menos. Racionalmente, pode ser uma estratégia interessante, no sentido lógico. A questão é que a gente não sabe como isso vai se desdobrar depois a essa pessoa, tá? A gente não sabe, né? Eu
Desconheço o paciente em termos de compensação. Vamos imaginar, você tem o seu paciente e você desconhece, você não sabe como que ele é com comportamentos de compensação. Tá? Então quer dizer o quê? Que alguns pacientes, eles vão ter essa característica, né, uma síndrome parcial, com uma compensação que é, comi demais e vou fazer um jejum e vou fazer mais exercício. E aí ele percebe que o número na balança não mudou, até baixou um pouquinho. Aí ele pensa, nossa, então quando eu comer demais eu posso fazer isto? Aí, nossa, olha como eu evito os prejuízos quando eu vou no rodízio ou quando como demais. Se eu faço um jejum aí de 18 horas e faço um cardio de 2 horas, ao invés de só fazer o meu treino de 45 minutos, mais um cardio meio matado ali de 15, 20 minutos. Né? Aí, de repente, a pessoa olha e pensa, nossa, então eu vou fazer um treinão de 1h30, vou fazer tudo que tem no aparelho na academia e vou fazer um cardio de 1 hora, 2 horas, vou correr na esteira, vou no elíptico, vou fazer bike, vou fazer a escada lá infinita, caramba, eu me sinto bem. E aí ela faz isso de novo, e faz isso de novo. Então, como a gente não sabe como isso vai se desdobrar, há um momento que esse emocional dela, que é o psicológico ali, começa a dizer assim para ela, quando ela tem um descontrole. Faz o jejum e faz o exercício, né, mais prolongado, que daí a gente não se dá mal, que daí a gente não engorda, que daí a gente não tem o prejuízo ali, né, do excesso calórico. E aí há um momento que qualquer coisinha que a pessoa coma fora, ela começa a ir para esse comportamento porque ela vê que funciona. Né? Então, isso já é um comportamento que ele começou num comer transtornado. Quando a gente fala o comer transtornado, não é só o comportamento do comer em si, né, da ingesta, assim, mas o comer transtornado na ideia do comportamento alimentar que tem características de um transtorno. Tá? Então, quando a pessoa come, agora a gente está chegando nessa época, comer muito no Natal, no Ano Novo e, né, compensar, sim, eu sempre oriento e recomendo, né, aos colegas nutris conversarem bem com o paciente para observar, olha, mas será que é a estratégia mais válida? Né? Será que não seria mais interessante, então, até ter uma relação com a comida onde ela possa aproveitar, saborear e manter ainda a rotina, os hábitos dela, e não exatamente começar a entrar num comportamento que ela nunca fez, o ano inteiro ela não fez isso, ela não recorreu a isso, ela nunca utilizou disso, né? Faz sentido? Fica claro? E assim outros comportamentos, né, gente? Então, comer transtornado pode ter eventualmente a característica compulsiva também, né? Mas, é um ou outro episódio de compulsão, mas tem ali uma característica de um comer transtornado. Se vai virar um transtorno alimentar, aí vai depender muito da frequência, tá?